Você já ficou paralisado diante de uma decisão importante, sem saber se é Deus quem está te guiando ou apenas o seu próprio desejo disfarçado de fé? Esse cruzamento em que a lógica diz uma coisa, o coração outra e todos ao seu redor têm uma opinião diferente. Hoje quero te falar sobre algo que mudará para sempre a forma como você toma decisões. Aprender a discernir a voz de Deus em meio ao barulho. Jesus prometeu em João: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem." Ele não disse que suas ovelhas adivinhariam sua voz ou a procurariam desesperadamente entre sinais confusos. Ele disse que elas a ouvem. Isso significa que Deus fala, mas você precisa cultivar o ouvido espiritual para reconhecê-lo. Este roteiro não é uma fórmula mágica para que Deus te diga o que você quer ouvir. É uma ferramenta de transformação para que você caminhe com Ele e não apenas o consulte quando estiver em apuros. O verdadeiro problema não é que Deus não fale. O problema é que vivemos em um mundo que nos treina para decidir rápido, guiar-nos pelas emoções do momento, buscar a aprovação de todos e depois nos perguntar por que acabamos perdidos. A Bíblia tem um caminho diferente. Primeiro intimidade, depois direção. Primeiro dependência, depois clareza. E é exatamente isso que vamos explorar juntos. Antes de começar, quero que declare nos comentários: "Com Deus como meu guia, decido com paz e confio em seu tempo perfeito." Que essa declaração seja o seu ponto de partida para uma vida em que cada escolha reflita intimidade com o Pai, e não apenas a busca por respostas. Vamos começar. Número 1. Não busque um mapa perfeito, busque o guia perfeito. Olha, eu sei que muitas vezes você gostaria de ter um mapa exato da sua vida, saber para onde ir, quando se mover, com quem ficar, que caminho evitar. Mas Deus não te entregou um plano, Ele te deu algo muito maior: sua presença. Ele não quer que você ande por vista, mas por fé. Não quer que você siga uma rota pré-estabelecida, e sim que aprenda a reconhecer sua voz a cada dia. Por isso hoje, Deus te diz: não busque um mapa perfeito, busque o guia perfeito. Porque a direção divina não é um plano que se consulta de vez em quando, é um relacionamento que se cultiva todos os dias. Talvez você sinta a ansiedade de não ter todas as respostas. Se pergunta: e se eu errar? E se eu escolher errado? Mas o Senhor te lembra o que está escrito no Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sobre ti fixarei os meus olhos. Percebe como Ele não promete te dar um mapa, mas o seu olhar constante? Ele não te deixa caminhar sozinho nem por um passo. Essa promessa é mais poderosa do que qualquer certeza humana, porque enquanto você vê a neblina, Ele já viu o fim do caminho. O próprio Jesus explicou isso de uma forma linda quando disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." João 10:27. As ovelhas não precisam de um mapa, apenas da voz do pastor. E você também pode aprender a reconhecer essa voz. O problema é que muitas vezes buscamos a Deus como se fosse um GPS que só usamos quando nos perdemos, mas Ele quer ser o companheiro constante da caminhada. A voz do Espírito não se impõe, ela sussurra no profundo quando há relacionamento, não apenas quando há emergência. Como está em João 16:13, "O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade." Isso significa que sua direção não vem em downloads instantâneos, mas em processos relacionais. Mais importante do que saber o que fazer, é saber com quem caminhar. Ele não te pede que calcule tudo, mas que confie que, mesmo sem entender o como, sua presença é suficiente. Essa ansiedade de querer ter certeza absoluta muitas vezes nasce da autossuficiência, dessa necessidade de ter o controle para sentir segurança. Mas o controle não traz paz, apenas a confiança no guia traz. Quando você solta a necessidade de entender tudo, descobre a paz que excede todo entendimento. Talvez agora mesmo você sinta que a neblina cobre o seu caminho.
gostaria de ver o panorama completo, mas Deus só ilumina o próximo passo. É como o caminhante que anda com uma lanterna à noite. A luz não mostra toda a floresta, apenas o suficiente para avançar sem tropeçar. Assim é a fé. Assim trabalha Deus. Ele te dá luz para hoje, não para toda a vida de uma vez. Porque se você visse tudo, já não precisaria confiar. Sua direção te mantém dependente da sua voz, não dos teus planos. Por isso, quero te convidar a praticar 3 coisas que te ajudarão a reconhecer sua direção nas decisões. Primeiro, busque sua palavra todos os dias, não como obrigação, mas como encontro. Nela você ouvirá seu tom, seu caráter, sua forma de te falar. Segundo, ore com sinceridade, não para impor a sua vontade, mas para rendê-la. A oração não muda a Deus, muda você, para te alinhar a Ele. E terceiro, guarde silêncio. Sim, aprenda a ficar quieto sem pedir nada, apenas para ouvir. Nesse silêncio, a alma se ordena e o coração começa a distinguir a voz do pastor no meio do barulho da vida. Pratique isso por 7 dias, 15 minutos diários de silêncio e escuta. Não busque respostas imediatas, busque sua presença. Anote o que sentir que ele te diz, o que te inspira, o que te traz paz. Não se preocupe se no começo parecer que nada acontece. A fé se exercita na constância. Com o tempo, você descobrirá que sua voz nem sempre vem em palavras. Às vezes, vem em uma paz profunda, em uma frase que ressoa, em uma convicção que você não consegue explicar. Essa é a voz do seu pastor. E se hoje você sente medo, lembre-se disso. Deus não se ofende porque você não sabe o que fazer. Ele se alegra quando você reconhece que precisa dele. Você não precisa ser perfeito, apenas disponível. Ele cuidará do resto. Como um pai que guia o filho pela mão, Deus não espera que você corra à frente, apenas que caminhe no ritmo dele. Cada passo com ele transforma o seu destino, mesmo que pareça pequeno. Feche os olhos por um momento e ore comigo. Senhor, reconheço que muitas vezes quis ver o mapa completo antes de confiar em Ti. Hoje, coloco minha necessidade de controle em Tuas mãos. Ensina-me a ouvir Tua voz, a caminhar mesmo sem ver, a descansar sabendo que Tu conheces o caminho. Guia-me por veredas de justiça, porque Tu és o meu pastor e nada me faltará. Amém. Deus te conduzirá passo a passo. Você não precisa ver tudo, apenas manter o ouvido atento e o coração rendido. A direção de Deus não se entende pela lógica, se vive pela confiança. E quando você caminha com o guia perfeito, não há erro que te afaste do seu propósito. Porque até mesmo os seus tropeços, Ele transforma em lições para o seu bem. Agora que você sabe que a direção é relacional, prepare-se para o que vem. Você entenderá que a vontade de Deus não é um enigma. É um convite a obedecer ao que Ele já te mostrou e a confiar no que ainda não vê. Número 2. Entender a vontade de Deus não é um enigma, é obediência cotidiana. Às vezes, acreditamos que entender a vontade de Deus é como resolver um enigma impossível. Queremos sinais claros, sonhos confirmados, portas abertas e até letras no céu dizendo: "Este é o caminho". Mas Deus não te chamou para adivinhar sua vontade, e sim para obedecê-la. Ele não te pediu para decifrar um mistério, mas para caminhar em fidelidade. Sua vontade não é um quebra-cabeça que você deve montar peça por peça. É um pacto de amor que já foi revelado em grande parte através da sua palavra. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 5:17: "Portanto, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor." Percebe? Ele não diz descubra, mas entenda. Porque Deus já revelou o seu coração, já te deu princípios claros, valores eternos, mandamentos de amor. O que muitas vezes falta não é revelação, é obediência.
Você não precisa de uma nova palavra profética para saber que deve perdoar, servir, ser íntegro ou buscar justiça. Isso já está dito. E quando você obedece ao que é claro, o restante começa a se alinhar naturalmente. Podemos imaginar a vontade de Deus como 3 círculos concêntricos. No centro está sua vontade soberana, aquela que ninguém pode mudar. Seu plano eterno, seu propósito que se cumprirá independentemente do que aconteça. Ao redor está sua vontade preceptiva, a que ele nos revelou na Bíblia. Ame o seu próximo, seja santo, perdoe, fuja da imoralidade, pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E no terceiro círculo mais amplo está a vontade sábia, o espaço onde você tem liberdade para escolher dentro dos limites dos seus princípios. É ali que você decide qual carreira seguir, com quem se casar, para qual cidade se mudar. Deus não te controla como um robô. Ele te forma como um filho maduro que aprende a decidir com sabedoria. Quando você entende isso, não fica mais paralisado esperando sinais mágicos. Começa a caminhar em obediência diária, porque o Pai não está brincando de esconder sua vontade. Ele está te ensinando a usá-la com maturidade. Como um pai que diz ao filho: já te ensinei a amar, a respeitar, a trabalhar com diligência. Agora use o que aprendeu e confie que estarei contigo. Assim age Deus. Ele não dita cada passo, mas forma o seu caráter para que você tome decisões que reflitam seu coração. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão importante e diga: Senhor, mostra-me qual é a tua vontade. E o Pai responde: eu já te mostrei. A pergunta não é o que Deus quer que você faça, mas se você está disposto a obedecer ao que já sabe. Romanos 12:2 expressa isso com poder. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vê? Não se trata de esperar um sinal, mas de permitir que sua mente seja renovada até que suas decisões reflitam sua verdade. Quando você escolhe a partir da obediência, não há decisão perdida, porque mesmo que erre, Deus endireita os seus passos. Mas se decide a partir do medo, acaba paralisado. Por isso o chamado é claro: obedeça ao que sabe, confie no que não sabe e caminhe em paz. Pergunte-se sempre: isto contradiz algo que Deus já revelou? Se contradiz, não é dele. Se não contradiz, você tem liberdade. Use essa liberdade com sabedoria e oração. Nem tudo que brilha é porta aberta, mas nem toda incerteza é sinal de que você deve esperar. A maturidade espiritual está em discernir com a palavra em uma mão e a paz no coração. Efésios 5:15 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Deus quer que você ande com sabedoria, não com medo. Sabedoria não é ter todas as respostas, é caminhar com princípios firmes. Se o que você faz promove amor, justiça, humildade e paz, pode seguir confiante. E se errar, não tema. O Espírito Santo é um excelente corretor de rota. Por isso te encorajo hoje a fazer algo prático. Pegue uma folha e desenhe 2 colunas. Na primeira escreva: mandamentos claros que já sei. Aí anote o que Deus já te pediu: perdoar quem te feriu, viver com integridade, buscá-lo todos os dias, ser generoso, cuidar do seu corpo e dos seus relacionamentos. Na segunda coluna, escreva áreas cinzentas onde tenho liberdade. Talvez aí entrem decisões sobre trabalho, mudança, relacionamento ou projetos. Nesta semana, comprometa-se a obedecer a primeira coluna sem esperar mais sinais. Você verá como a clareza virá nas outras áreas quando caminhar em fidelidade no que já sabe. Não se desgaste tentando decifrar enigmas divinos. Deus não esconde sua vontade, Ele a revela no cotidiano.
Ele se importa mais com o seu coração obediente do que com suas respostas perfeitas, porque a obediência de hoje prepara os milagres de amanhã. Cada decisão que você toma com Deus, mesmo a menor, muda o seu destino. Então, não tema avançar. Obedeça ao que é claro, decida com sabedoria nas áreas cinzentas e confie que se algo não for para você, Ele saberá te redirecionar. E enquanto caminha, lembre-se, a vontade de Deus não é uma armadilha, é um caminho seguro. Você não está sozinho nem andando às cegas. Está sendo guiado por um Pai que promete endireitar as suas veredas quando você o reconhece em todos os seus caminhos. Então, solte a necessidade de sinais mágicos e abrace a obediência diária. Porque no fim, entender a vontade de Deus não é saber tudo, é confiar que aquele que te chamou é fiel para te guiar passo a passo. Número 3. Se não dá fruto, não é o teu caminho. Você já entendeu que o que é claro se obedece e o que é cinza se discerne. Agora me escute com atenção. O indicador mais honesto de que você está no caminho certo não é o impulso do momento, é o fruto que brota com o tempo. Jesus disse sem rodeios: pelos seus frutos os conhecereis. E isso é um chamado direto para revisar nossas decisões, não pelo que prometem no início, mas pelo que produzem a médio prazo. Se um relacionamento, um trabalho ou um hábito está fazendo crescer em você amor, alegria, paz, paciência, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, aí há marcas do Espírito. Se, ao contrário, te deixa com divisão constante, ansiedade crônica, orgulho inflado e um coração frio para com Deus e sua igreja, ainda que pareça bom, não é o teu caminho. Mateus 7,16. Coloca um semáforo espiritual diante dos teus olhos e hoje te peço que o encares com honestidade. Quero que imagine duas plantas. A primeira é uma árvore com raízes profundas junto à corrente. Seu tronco é firme e mesmo quando o vento chega, permanece. A segunda é um vaso bonito, com flores vistosas, mas sem raiz. Parece bem por 2 semanas e depois murcha. Muitas decisões se parecem com esse vaso. Produzem resultados rápidos, aplausos, dopamina, mas não transformam teu caráter. Jesus nos mostrou o padrão verdadeiro. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso é João 15:5. O segredo não é forçar mais, é permanecer. Um galho cortado pode parecer vivo por alguns dias, mas inevitavelmente seca. Sem conexão com a videira, o esforço é estéril, ainda que pareça sucesso por fora. Hoje quero te guiar por um caminho de conversão. 4 movimentos simples que reordenam o coração. Ver. Olhe o fruto real das tuas últimas decisões, não o que esperava, mas o que há. Isso te tornou mais paciente com tua família, te deu paz para dormir, te fez mais terno com os fracos, te aproximou da presença de Deus e do seu povo. Sentir dor. Se ao olhar encontra espinhos, raiva fácil, comparação constante, inveja, cansaço que nem a oração alivia, não te justifiques, chore diante do Pai. A dor sincera abre espaço para a verdade. Decidir. Ajuste o rumo. Uma decisão sem fruto não se resolve com mais impulso, se corrige com obediência. Se esse relacionamento te afasta de Deus, defina limites. Se esse trabalho te rouba a alma, converse com Ele e com conselheiros piedosos para mover as peças. Voltar. Volte à videira. Não é apenas mudar coisas, é retornar à presença, à palavra, ao silêncio onde o Espírito reorganiza os afetos. Voltar é sempre o início do fruto. Talvez você diga, mas está tão bom, sinto química, sinto oportunidade. Digo com todo o meu coração, a emoção não é inimiga, mas não é suficiente. O fruto é caráter transformado à imagem de Cristo. Isso está explicado em Gálatas 5:22-23. Pergunte-se sem medo: esta decisão está me tornando mais parecido com Jesus ou mais parecido com o mundo? Se você está se tornando mais humilde, mais generoso,
mais capaz de perdoar feridas antigas, está indo bem. Mas se, ao contrário, se vê mais impulsivo, mais reativo, mais centrado em si mesmo, pare e escute. Não é condenação, é o amor do Pai te dando um espelho para corrigir a tempo. Sei que alguns sentem culpa por erros passados. Decidi mal e agora carrego as consequências. Veja, a árvore podada não morre. Às vezes Deus poda para que você volte a criar raízes. Você não está desclassificado. O que te desclassifica não é o tropeço, é a obstinação de seguir sem fruto. Volte hoje. Outros me dizem, tenho orado e não ouço nada. Talvez você esteja esperando trovões quando ele sussurra. Diminua a velocidade, desligue os ruídos, deixe que a palavra te examine. O fruto não mente, embora as emoções sim. E aqueles que sentem pressão externa, família, trabalho, cultura, lembre-se, o que é de Deus não precisa te atropelar. A pressa rouba o discernimento. O fruto cresce em seu tempo, não no teu cronograma. Quero te deixar uma prática bem concreta. Esta noite, pegue um caderno e avalie as 3 decisões mais importantes dos últimos meses. Para cada uma, escreva que fruto positivo você viu, paz sustentada, reconciliação, nova paciência, domínio próprio em áreas onde antes caía e que espinhos apareceram, ansiedade que não cede nem com oração, orgulho, dureza de coração, distanciamento da comunidade. Ore sobre cada espinho pelo nome, peça perdão onde for necessário e pergunte, Pai, que ajuste o Senhor me pede. Depois comprometa-se com um gesto de obediência nesta semana. Uma conversa honesta, um limite saudável, um ato de generosidade, um descanso ordenado. Não espere sentir-se perfeito. Obedeça no pequeno. O fruto virá. Se neste momento você sente que uma porta que se abriu te trouxe inquietação constante e distância de Deus, não se agarre por medo de perder a oportunidade. O que vem da videira não te desconecta da videira. Ouça a promessa. Se você permanecer, o fruto chega, e se errar, ele sabe podar e redirecionar. Mateus 7,16, João 15,5 e Gálatas 5:22-23 são tua bússola para esta estação. Frutos visíveis, permanência em Cristo, caráter semelhante ao dele. O fruto te mostra se está indo bem. Não te castigues se hoje descobrires espinhos. Abrace-os como mestres que te trazem de volta ao coração do Pai. Ajuste, volte, permaneça. E enquanto avança, prepare-se para o próximo semáforo espiritual que Deus te deu para as decisões difíceis. A paz interior, esse sinal suave, porém firme, que confirma o passo quando a mente ainda tem perguntas. Número 4. A paz é semáforo, não destino. O fruto te mostra resultados a médio prazo, mas quando você precisa decidir hoje, Deus te deixou outro semáforo que nunca falha: a paz interior. Não aquela paz superficial que depende de tudo dar certo, mas a paz que vem do Espírito, a que, segundo Colossenses 3,15, governa em teu coração como um árbitro. E esse termo não é por acaso. Um árbitro indica quando avançar e quando parar. Assim é a paz, um semáforo espiritual. Quando há paz profunda, ainda que as circunstâncias sejam incertas, a luz está verde. Mas quando essa paz se ausenta e você sente uma inquietação que não se dissipa nem com oração, aí há uma luz vermelha te advertindo: não avance ainda. Muitos confundem a paz de Deus com conforto emocional. Não é a mesma coisa. Você pode estar nervoso, sentir borboletas no estômago, ter medo natural do desconhecido e ainda assim ter paz. Porque a paz do Espírito não elimina o nervosismo humano, mas ancora tua alma na confiança. Ao contrário, há momentos em que tudo parece se encaixar logicamente, onde a oportunidade parece perfeita, o plano está detalhado, e mesmo assim há um alarme silencioso dentro de você. Não o ignore. Essa inquietação que não se apaga com oração, essa sensação de que algo não encaixa,
é a forma como o Espírito te protege antes do tempo. Deus também fala através do silêncio que não se preenche e do desconforto que não se explica. Jesus mostrou isso claramente em Marcos 4:35-41. Enquanto a tempestade golpeava o barco, os discípulos estavam desesperados, mas Jesus dormia. Como alguém pode dormir em meio a uma tempestade? Apenas quem tem uma paz que não depende da circunstância, mas da confiança no Pai. Essa mesma paz está disponível para você. Nem sempre acalmará a tempestade no instante, mas te permitirá atravessá-la sem perder a direção. A paz não é a meta final do crente, é a bússola que indica por onde Deus vai. Se você a tem, mesmo que o caminho seja difícil, pode seguir. Se não a tem, ainda que o caminho pareça lógico, é melhor esperar. Paulo também ensinou isso em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as vossas petições, diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa palavra, guardará, significa literalmente vigiará como um soldado. Ou seja, a paz de Deus protege tua mente da confusão e teu coração da ansiedade. Mas essa paz não vem por pensar menos, e sim por orar mais. E, acima de tudo, por agradecer antes mesmo de ver a resposta. A gratidão acalma o ruído interno que às vezes te impede de ouvir a voz de Deus. Quero que lembre disso como uma regra simples, mas poderosa. Se não há paz, não há luz verde. Não importa se todos te aplaudem, se tudo parece avançar sem obstáculos. Se depois de orar sinceramente e colocar o assunto nas mãos de Deus, não há uma paz profunda, espere. Não tome decisões na euforia nem na pressa. Quando você está em picos emocionais, seja alegria excessiva, raiva, tristeza ou medo, seu discernimento fica nublado. Por isso, te proponho uma prática espiritual muito concreta. A regra das 24 horas. Se não há paz, não decida. Tire um dia inteiro para orar, descansar, agradecer e permitir que o Espírito fale contigo com a mente clara. O que é de Deus não se perde por esperar um dia a mais. O que não é dele pode se destruir se você avançar sem sua aprovação. Pense na paz como um semáforo no meio da neblina. Você está dirigindo, não vê muito à frente e de repente aparece uma luz. Verde significa pode seguir. Amarela, espere um momento e avalie. Vermelha, pare. Deus nem sempre te mostrará o destino completo, mas sempre te mostrará a próxima cor. E às vezes, quando você não vê nenhuma luz, é porque Ele quer que pare até que volte a iluminar o caminho. Essa pausa também é direção. Veja, muitos crentes dizem, quero paz, como se fosse o fim do caminho. Mas não é. A paz não é destino, é sinal. Deus não te dá paz para que se acomode, mas para que avance confiando que sua presença vai contigo. E da mesma forma, quando Ele tira a paz, não é para te confundir, mas para te proteger. Aprender a obedecer à paz é uma das maiores provas de maturidade espiritual. Talvez hoje você esteja diante de uma grande decisão, uma mudança de trabalho, um relacionamento, uma mudança de cidade, um novo ministério. Tudo parece certo, mas dentro de você há algo que não descansa. Escute-me, não force o que não tem paz. Espere, ore, pergunte com humildade. Senhor, queres que eu me mova ou permaneça? E se nesse tempo de silêncio a inquietação se transformar em calma profunda, então saberá que o semáforo mudou para verde. A paz não garante ausência de dificuldade, mas sim presença de Deus. Você pode entrar em um caminho cheio de desafios e ainda assim caminhar confiante porque a paz de Cristo vai contigo. Lembre-se de Colossenses 3,15, que a paz de Cristo governe em vossos corações. Deixe que ela seja teu árbitro, teu semáforo, teu sinal mais confiável. Se não há paz, pare. Se há paz, avance com fé.
Agora você tem fruto e paz como indicadores. Mas antes de se mover, ainda falta algo. É preciso avaliar se o que parece bom realmente é sustentável diante de Deus, se resiste ao tempo e às provas de fogo. Porque nem tudo que brilha é bênção, e nem tudo que dói é erro. Número 5. Conte o custo hoje para não chorá-lo amanhã. Você tem paz, e agora chega algo igualmente espiritual: sentar-se com Deus para contar o custo. Não é frieza, é obediência inteligente. O próprio Jesus disse em Lucas 14:28, quem de vocês, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem o suficiente para terminá-la? Veja, a fé que honra a Deus não é impulso sem cabeça, é confiança que integra razão santificada e oração profunda. Quando você se senta com o Pai, coloca sobre a mesa finanças, tempo, saúde emocional, impacto na família e na comunidade e pergunta com humildade: Senhor, isso é sustentável? Ou estás me pedindo um sacrifício santo que, embora custe, dará fruto eterno? Contar o custo não contradiz a fé, a purifica. Separa a ambição disfarçada de visão da obediência real que se apega à cruz. Quero que veja duas cenas bíblicas como duas fotografias que se completam. Na primeira, um construtor com plantas nas mãos, fazendo contas e revisando materiais. Essa é Lucas 14:28-32. Prudência, mordomia, responsabilidade. Na segunda, Jesus dizendo em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Aqui não há calculadora, há entrega radical. O erro é opor as duas. O discipulado maduro as abraça no equilíbrio certo. Há decisões que desmoronam não por falta de fé, mas por falta de mordomia. E há passos que não damos, não por prudência, mas por medo disfarçado. Por isso, antes de agir, ouça com atenção. Avalie o custo e pergunte-se se o que dói é um custo evitável que glorifica o ego ou um custo santo que glorifica Cristo. Talvez você sinta culpa por, ao revisar números, horários ou limites humanos, parecer pouco espiritual. Não carregue essa culpa. Jesus está te ensinando a construir com alicerces, não com ilusão. A torre que começa com euforia e sem orçamento termina em vergonha. O ministério, o projeto ou o relacionamento que nascem da pressa e sem estrutura acabam drenando tua alma. A fé não ignora a realidade, ela a submete a Deus. E se depois de avaliar você descobre que não é o momento, isso não é incredulidade, é obediência a um ritmo sábio. Deus não está negando teu sonho. Ele está te formando para sustentá-lo quando chegar. Agora também é verdade que há custos que parecem perda, mas são, na verdade, investimento eterno. Perdoar quando te feriram, renunciar a um ganho injusto, escolher a verdade mesmo quando fecha portas, permanecer em um lugar difícil porque Deus te plantou ali. Esse tipo de custo tem cheiro de cruz, e a cruz sempre precede a ressurreição. Jesus disse isso com toda a sua vida. Quando o Espírito te pedir um sacrifício santo, não o reduza a cálculos humanos. Obedeça. Não esqueça disso. Nesses cenários, a paz não significa conforto, significa convicção firme, acompanhada de graça diária. Na prática, sente-se hoje com teu caderno diante do Senhor. Escreva com honestidade o que essa decisão implica em recursos, energia, horários, vínculos, descanso e serviço aos outros. Depois, coloque ao lado a pergunta que tudo filtra. Isso glorifica a Deus e edifica o próximo ou apenas alimenta minha ambição? Se o custo é alto, mas a resposta é glorifica e edifica, e além disso, a paz persiste em teu interior depois de orar, você está diante de um custo santo. Se o custo é alto e a resposta é me centra em mim, me isola da comunidade, me rouba a integridade, pare. Isso é um custo evitável que não vem do Pai.
Lembre-se de Filipenses 4, 6 a 7. Ore com gratidão, deposite tua ansiedade em suas mãos e permita que sua paz guarde tua mente enquanto decide. Não confie apenas na lógica, mas também não despreze a razão que Deus te deu. A razão, nas mãos do orgulho, se torna racionalismo seco. Nas mãos do Espírito, é ferramenta de mordomia. Apresente números, ouça conselheiros piedosos, considere as estações de tua família e de tua saúde. Depois volte à presença, porque no fim, o sim ou o não nascem do senhorio de Cristo, não da calculadora nem do impulso. Se ele diz espere, a espera é estratégia. Se ele diz avance, a obediência é segurança, ainda que você não tenha todos os recursos hoje. Ele abrirá provisão no caminho se verdadeiramente te enviou. E se você já se apressou e hoje chora o custo de uma decisão impulsiva, não permaneça na culpa. Arrependa-se, peça sabedoria para ordenar as consequências. Busque ajuda, corte o que for necessário, refaça orçamentos, peça perdão onde for preciso. Nosso Deus redime até quando contamos errado. A graça não elimina a responsabilidade, mas transforma o desordenado em escola de caráter. Você avaliou o custo e teu coração se aquietou em Deus. Agora olhe para o próximo passo deste caminho de decisões com o Senhor. Aprender a distinguir as portas que Ele abre daquelas que você está forçando com a própria força. Porque nem toda porta aberta vem do céu, e nem toda porta fechada é do inimigo. Vamos reconhecer a mão do Pai nas oportunidades reais e soltar aquelas que apenas alimentam o ego, para que cada decisão continue moldando teu destino nas suas mãos. Número 6. Abra apenas as portas que Cristo abre. Você já contou o custo. Agora é hora de discernir se essa porta diante de você foi aberta por Cristo ou se é você quem está tentando empurrá-la com as próprias forças. Ouça-me. Nem toda oportunidade que aparece vem de Deus, e nem todo obstáculo significa que Ele está fechando o caminho. A Bíblia diz em Apocalipse 3:7, estas são as palavras do Santo e Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quando Deus abre uma porta, você pode encontrar oposição, mas nunca confusão. Quando Ele a fecha, pode sentir frustração, mas também paz. A diferença está na origem. Essa porta está sendo movida pela sua ansiedade ou está sendo empurrada pelo Espírito. Paulo entendeu isso quando escreveu aos Coríntios. Foi-me aberta uma porta grande e eficaz, e há muitos adversários. 1 aos Coríntios 16:9. Isso quebra a ideia de que, se fosse de Deus, tudo seria fácil. Não, filho de Deus. A oposição nem sempre é sinal de erro. Às vezes, é evidência de que você está exatamente onde o inimigo não quer que esteja. Quando o Senhor abre uma porta, é para expandir seu propósito, e isso sempre gera resistência. Mas a diferença é que, na porta de Deus, há respaldo, há fruto e há paz, mesmo em meio à luta. Já as portas que forçamos por ansiedade ou ego acabam drenando, cansando e esvaziando a alma. Pergunte-se com sinceridade: estou empurrando esta porta ou Deus está abrindo enquanto eu obedeço? Se você percebe que está gastando energia excessiva, manipulando circunstâncias, pressionando pessoas ou ignorando sinais de cansaço espiritual, provavelmente não é a porta dele. Mas se, enquanto caminha em obediência, Deus mesmo alinha tempos, confirma com sua palavra, cerca você de conselho sábio e lhe dá paz em meio à espera, pode confiar. É a mão dele agindo. As portas de Cristo não se forçam, se reconhecem. Não se conquistam por astúcia, se atravessam pela fé. Outra pergunta-chave é: esta porta me aproxima de Cristo ou alimenta meu ego, meu medo ou minha cobiça? Se o motivo central é ser visto, ter controle ou provar algo aos outros, essa porta não vem do céu. Mas se o que você sente é um chamado para servir, crescer em caráter e depender mais de Deus,
provavelmente ele está convidando você a avançar. A porta de Deus nunca contradiz sua palavra. Jamais pedirá que você sacrifique sua integridade, sua comunhão ou sua família em troca de um suposto sucesso. Já a porta do inimigo sempre promete brilho rápido e descanso falso. Por isso, se algo afasta você do altar para colocá-lo num pedestal, fuja. Não é uma porta divina, é uma armadilha. Há algo mais que você precisa entender. Às vezes, Deus fecha boas portas para abrir portas melhores. Paulo quis pregar na Ásia, mas o Espírito o impediu. Depois, em visão, viu um homem da Macedônia dizendo: "Passa e ajuda-nos." Essa história em Atos 16, 6 ao 10, nos ensina que nem todos os nãos são castigos. Alguns são redirecionamentos. Quando Deus fecha uma porta, não está tirando o seu futuro, está protegendo você de um futuro errado. O que hoje dói como perda, amanhã será reconhecido como direção. Vou lhe dizer algo que pode libertar você. O critério para discernir portas de Deus não é a facilidade, é a alinhamento. Está alinhada com a palavra? Confirma o conselho sábio de pessoas piedosas que o amam e o conhecem? A paz profunda em seu interior depois da oração? Você pode prever fruto que glorifique a Deus e edifique outros? Se 3 dessas 4 respostas forem sim, avance com fé. Se a maioria for não, ou ainda estiver em dúvida, espere. Lembre-se, o que vem do céu não se perde por esperar, mas o que vem do ego pode se arruinar por insistência. Talvez agora você esteja diante de uma porta que parece perfeita. Todos dizem, é a sua oportunidade, mas seu espírito não descansa. Ouça-me com ternura, não ignore esse desconforto. Essa é a voz do Espírito detendo você. Ele sabe o que você ainda não vê. E talvez, ao mesmo tempo, haja outra porta que parece pequena, menos atraente, mas toda vez que você ora, algo dentro de você se ilumina com paz. Essa pode ser a porta que Cristo preparou. As verdadeiras portas de Deus geralmente vêm marcadas por humildade, serviço e dependência, não por orgulho ou comodidade. Faça um exercício espiritual nesta semana. Faça uma lista das portas que estão diante de você hoje. Oportunidades, decisões, mudanças. Para cada uma, responda com honestidade. Está alinhada com a palavra? Há conselho sábio que a confirma? Tenho paz depois de orar? O fruto dessa decisão glorifica a Deus e abençoa outros? Se a maioria das respostas for afirmativa, caminhe. Se não, solte a maçaneta. Não se desgaste tentando abrir o que Deus fechou. Nem tema perder o que Ele determinou abrir em seu tempo perfeito. O Senhor disse à igreja da Filadélfia em Apocalipse 3:8, "Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar." Essa promessa continua viva. Você não precisa empurrar o que Cristo já abriu, nem sustentar o que Ele fechou. Apenas confie em sua soberania, pois Ele é a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Então olhe com fé. Se a porta que você deseja se fecha, adore. Se abre, avance. E se ainda não se move, espere com esperança, porque em cada porta, o propósito de Deus não é apenas levá-lo a um novo lugar, mas formá-lo no processo. E quando você aprende a abrir apenas as portas que Cristo abre, suas decisões deixam de ser apostas incertas e se tornam passos seguros rumo ao destino que Ele preparou para você. Número 7. Sinais sim, superstição não. Você já discerniu as portas de Deus e agora quero falar ao seu coração. Sinais sim, superstição não. Porque há uma grande diferença entre buscar confirmação com humildade e manipular sinais para justificar o que você já decidiu em sua mente. Deus pode usar sinais, sim, mas nunca como substituto da obediência, nem como desculpa para adiar o que já está claro em sua palavra. O Senhor não é um adivinho celestial a quem lançamos testes para ver se responde conforme nossa conveniência. Ele é Pai, e aos filhos que caminham em fé, Ele fala com clareza, não com enigmas mágicos.
Pense em Gideão. Em Juízes 6, 36 ao 40, ele colocou um velo de lã no chão e pediu um sinal, que o orvalho caísse apenas sobre o velo e não sobre a terra. E Deus, em sua misericórdia, respondeu. Mas repare, Gideão já tinha uma palavra clara. Em Juízes 6, 14, Deus já lhe havia dito: vai com a força que tens e livrarás Israel. O sinal não foi para descobrir a vontade de Deus, mas para confirmar o que ele já sabia. Foi uma demonstração de fraqueza humana, não um modelo a repetir toda vez que duvidamos. Gideão pediu o sinal por medo, e Deus, com ternura, concedeu. Mas o plano de Deus não nasceu do velo, nasceu da obediência. Muitos hoje fazem o mesmo, mas com uma diferença perigosa. Em vez de confirmar com humildade, manipulam sinais para sustentar decisões impulsivas. Senhor, se amanhã eu vir um carro vermelho, é porque devo me casar com essa pessoa. Se me ligarem daquele emprego, é a tua vontade. Mas se esse relacionamento é jugo desigual, ou se esse trabalho o afasta da família e da fé, você realmente acredita que uma cor ou uma ligação mudarão o que a Escritura já diz? Deus não contradiz sua palavra para satisfazer seus desejos. Não confunda fé com jogo de sorte espiritual. O próprio Jesus nos deu uma lição poderosa em Mateus capítulo 4, versos 5 ao 7, quando Satanás o tentou dizendo: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Essa é a diferença entre confirmar com fé e provar com incredulidade. Confirmar busca segurança com humildade. Provar busca colocar Deus à prova. O diabo conhece a Escritura, mas a usa sem obediência. Deus quer que você a conheça e obedeça, não que a manipule. Por isso quero lhe dar uma bússola espiritual simples para não cair na superstição. Primeiro, a palavra. Pergunte-se: o que Deus já disse sobre este assunto? Se a Bíblia já falou, você não precisa de sinal, precisa de obediência. Não existe confirmação que justifique um não de Deus. Segundo, se ainda há espaço para discernir, você pode pedir um sinal coerente, algo que confirme sem contrariar a Escritura. Mas faça isso com um coração rendido, disposto a aceitar tanto um sim quanto um não. Terceiro, busque confirmação em comunidade. Não caminhe sozinho. Provérbios diz que na multidão de conselheiros há segurança. Se aqueles que amam a Deus e o amam também confirmam essa direção, provavelmente você não está só em seu discernimento. Quarto, obedeça sem manipular o resultado. Se você pediu um sinal e Deus não respondeu como esperava, não mude as regras do jogo. Humildade também é aceitar o silêncio como resposta. Talvez você tenha vivido momentos em que suplicou por um sinal porque estava confuso e Deus falou de formas tão específicas que você soube que era Ele. Isso é graça, não método. Deus pode fazer isso, mas não fará sempre, porque quer amadurecê-lo. Os sinais são ajuda para os imaturos. A voz do Espírito é alimento para os maduros. O Pai não quer que você viva preso a coincidências, mas a comunhão. O cristão maduro já não precisa ver velos molhados, precisa ver corações rendidos. E se você sente que Deus está em silêncio, não corra para inventar sinais. Às vezes o silêncio é sua forma de dizer: eu já te falei. Não busque um milagre quando você já tem um mandamento. A Bíblia já é a bússola que aponta para o norte eterno. Não a substitua por superstições modernas. A fé não consiste em lançar testes ao céu, mas em crer no Deus que já falou. Faça hoje este exercício espiritual. Se você está esperando um sinal para uma decisão importante, primeiro responda a 3 perguntas. O que a Bíblia diz sobre isso? Busquei conselho sábio de pessoas tementes a Deus? Tenho paz ou apenas ansiedade? Se as 3 respostas apontam para clareza e paz, talvez Deus já tenha falado e você não esteja ouvindo. Mas se ainda não há certeza, ore com humildade e diga: Senhor,
Não quero te manipular, quero te ouvir. E então espere. Não imponha datas nem condições. Deixe que sua voz chegue como ele quiser. Veja, pedir sinais não é pecado se for feito com humildade, mas transformar os sinais em sua única forma de direção é perigosa imaturidade. A superstição promete controle. A fé verdadeira entrega o controle. E quem entrega o controle nunca se perde, porque Deus assume o volante. Agora você já sabe usar os sinais corretamente. O próximo passo é enfrentar aquela falsa urgência que o pressiona a decidir sem Deus. Porque muitas vezes não caímos por falta de direção, mas por correr quando o Pai nos pediu para esperar. E lembre-se, cada decisão tomada com Deus muda o seu destino, mas cada decisão tomada sem Ele rouba sua paz. Portanto, não corra atrás de sinais passageiros. Permaneça onde está a voz eterna. Número 8. Nem tudo que é urgente é importante. Você já não cai em sinais supersticiosos. Agora é hora de desativar essa pressa que grita, decida já ou você perderá tudo. Ouça-me com atenção. Nem tudo que é urgente é importante. A sabedoria que vem do alto, como diz Tiago 3,17, é antes de tudo pura, pacífica, amável. Não se impõe à força do relógio, nem o empurra para a ansiedade. Deus quase nunca o apressa. Quem apressa, confunde e sufoca é o inimigo. A cultura celebra a imediatidade, mas o reino honra o ritmo da graça. Desde o princípio, Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Gênesis 2, 2 ao 3, deixa isso claro. O descanso não é preguiça, é parte do desenho divino. Esse descanso também se aplica às suas decisões. Antes de selar algo sob pressão, pratique um sábado decisional. Pare, respire, ore e alinhe novamente o coração. O que é de Deus não se perde por esperar um dia a mais em sua presença. O que se perde por esperar nunca foi seu. Talvez você sinta um turbilhão por dentro, familiares exigindo resposta, chefes impondo prazos impossíveis, ofertas que expiram hoje, emoções que sobem e descem como ondas. Quero lhe dizer com ternura e firmeza, a urgência que não deixa você orar não vem do Pai. Filipenses 4, 6 ao 7 abre uma porta diferente. Não fiquem ansiosos por nada, mas em tudo apresentem os seus pedidos a Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gratidão é o freio de emergência da alma. Quando você agradece, a fumaça da ansiedade se dissipa e você consegue ver os semáforos do céu. A pressa o faz confundir barulho com direção. A paz o permite ver o essencial. Olhe para Jesus na casa de Betânia. Marta estava atarefada com muitas coisas. Maria sentou-se aos pés do Mestre. Lucas 10, 41 ao 42 registra a resposta de Jesus. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Não é que o serviço de Marta fosse ruim, é que a urgência a estava afastando do importante, ouvir Cristo. Assim acontece quando você decide apenas por pressão. Sua decisão nasce da preocupação, não da palavra. A urgência falsa soa assim: responda já ou ficará sem nada. A urgência do céu soa diferente: obedeça hoje ao que já sabe. Existem mandamentos que são imediatos: fugir da imoralidade, reconciliar-se, perdoar. Essa é a urgência divina porque protege o coração. Mas comprar, assinar, mudar-se, comprometer sua vocação, isso geralmente requer pausa, conselho e paz persistente. Quero ajudá-lo a praticar esse sábado decisional. Quando sentir o empurrão do agora ou nunca, pare por 24 a 48 horas. Não decida. Desligue as notificações, durma bem, alimente a alma com a palavra, converse com 2 ou 3 conselheiros piedosos que realmente o amam. Pergunte com honestidade: essa pressa nasce da fé ou do medo? Da obediência ou da cobiça? Da voz do pastor ou do ruído do meu ego?
Se a ansiedade persiste mesmo após a oração, é sinal de que você deve esperar. Se a paz se firma, ainda que haja nervosismo normal, pode avançar com passo humilde. Lembre-se do que já aprendeu. O fruto e a paz são indicadores confiáveis, e contar o custo honra a Deus. O tempo também é um filtro. O que é do céu resiste à prova do relógio. Sei que alguns sentem culpa por não conseguirem responder de imediato. Se eu disser que preciso de tempo, vão pensar que sou indeciso. Digo com todo o meu coração: pedir tempo para orar não é indecisão, é reverência. O apóstolo nos convida a pedir sabedoria sem repreensão em Tiago 1:5. Essa sabedoria não chega ao coração agitado. Ela precisa do espaço do silêncio. E não se preocupe com as oportunidades perdidas por esperar. Às vezes, Deus permite que uma janela aparente se feche para revelar uma porta melhor. É melhor chegar um dia depois na vontade de Deus do que 20 anos antes a um lugar onde sua alma não poderá se sustentar. Identifique também as interrupções urgentes que sabotam seu discernimento. O medo de desapontar, o todo mundo faz, o medo de ficar para trás, as comparações nas redes. Esse medo de perder algo espiritual rouba a voz do Pai. Troque esse roteiro pelas prioridades do reino. Reconciliar-se hoje com quem precisa, fechar aquela porta para o pecado, obedecer ao passo que já conhece. O urgente de Deus é o que limpa o coração e libera suas mãos para o importante. E deixo-lhe uma âncora. Se você não tem tempo para orar, não tem tempo para decidir. Talvez você esteja exatamente aí, com um contrato sobre a mesa, um relacionamento em jogo, uma mudança que o atrai com promessas velozes. Faça uma pausa. Sente-se aos pés de Jesus como Maria. Diga: Senhor, tomo o teu jugo suave e o teu fardo leve. Não quero decidir por medo nem por pressa. Dá-me o teu ritmo, e quando a paz de Cristo governar, quando o conselho sábio coincidir, quando a palavra não contradizer e o custo estiver contado, então dê o passo. A urgência do mundo diz: corra ou ficará sem nada. O Pai sussurra: ande comigo ou ficará sem mim. E você foi criado para andar com Ele. Agora que o tempo deixou de dominar seu coração e você aprendeu a distinguir urgência falsa de urgência divina, assegure-se de que a decisão que tomar não apenas o favoreça, mas que honre o próximo e reflita o coração do reino. Porque uma decisão tomada com Deus sempre abençoa além do seu círculo. O próximo passo é olhar o impacto nos outros com olhos de compaixão e justiça. Número 9. Ame o próximo, a bússola ética de toda escolha. Você já venceu a pressa. Agora vem uma das provas mais silenciosas, mais profundas. Garantir que suas decisões não apenas o beneficiem, mas que também reflitam o coração de Deus pelo próximo. Porque toda escolha, por menor que pareça, deixa uma marca em alguém. E Deus não avalia apenas o quê das suas decisões, mas também a quem elas afetam. A bússola ética de toda escolha no reino é o amor. Jesus resumiu tudo em 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Essa segunda parte, que às vezes tratamos como complemento, é na verdade o termômetro que mede se realmente entendemos a primeira. Miqueias 6:8 diz com uma clareza luminosa: já te foi declarado, ó homem, o que é bom. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o teu Deus. Essa é a boa notícia. O mesmo Deus que o amou quando você estava caído, agora o convida a amar o caído que está diante de você. Não é moralismo, é o Evangelho em ação. Amar o próximo não é opcional, é o reflexo visível de ter sido amado primeiro. Quando você decide a partir desse amor, sua vida se torna uma mensagem. E essa decisão, ainda que custe conforto ou ganho imediato, sempre transforma seu destino para o bem. Há decisões que parecem inofensivas, mas revelam de que lado do reino estamos.
Escolher um trabalho que paga mais, mas oprime outros, ou um que paga menos, mas respeita a dignidade das pessoas. Deus vê essa balança e sua mão sempre se inclina para a justiça e a misericórdia, porque o que beneficia o vulnerável se alinha ao seu coração. Isaías 58 diz que o jejum que ele aceita não consiste em rituais, mas em soltar as correntes da injustiça, repartir o pão com o faminto, acolher o desabrigado e não se esconder do seu irmão. Em outras palavras, se sua oração ou sua decisão ignora o necessitado, algo se desviou do propósito divino. Quero que você pense na parábola do bom samaritano. Em Lucas 10, 25 ao 37, Jesus descreve um homem ferido que ficou caído à beira do caminho. Passaram um sacerdote e um levita, ambos religiosos, ambos ocupados, ambos convencidos de que tinham coisas mais importantes a fazer. Mas foi um samaritano, alguém sem prestígio, quem parou, cuidou das feridas e pagou sua hospedagem. Jesus conclui com uma frase que corta qualquer desculpa. Vá e faça o mesmo. Essa é a bússola. A decisão certa nem sempre é a mais rápida, a mais rentável ou a mais cômoda. É a que para por amor, mesmo quando o mundo segue em frente. Talvez você pense, mas eu tenho o direito de buscar o meu bem, de cuidar do meu futuro. E sim, tem. Deus não pede que você se negligencie, mas que lembre que a bênção nunca deve se tornar desculpa para a indiferença. Jesus não disse, ame o próximo mais do que a si mesmo, mas como a si mesmo. Ou seja, na mesma medida em que busca seu bem-estar, busque o do outro. Porque o amor que só olha no espelho não transforma nada, mas o amor que olha ao redor muda histórias. Digo-lhe de coração, antes de decidir algo importante, faça esta pergunta. Se a pessoa mais vulnerável, afetada pela minha decisão, estivesse sentada diante de mim, o que eu escolheria? Imagine o rosto dela. Aquele funcionário que depende de você, aquele filho que não tem voz nas decisões da casa, aquele vizinho idoso, aquela pessoa que não pode retribuir o favor. Se essa imagem o move à compaixão, o Espírito Santo já está falando com você, porque o amor sempre tem voz, e seu timbre soa igual ao de Cristo quando disse, o que vocês fizeram a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeram. Mateus 25:40. Não tome decisões em solidão egoísta. Consulte Deus, mas também ouça o corpo de Cristo, porque muitas vezes a resposta divina chega por meio do clamor de outro. Às vezes, esse outro não fala com palavras, mas com sua necessidade. A sabedoria do alto, como diz Tiago 3,17, é pura, pacífica, compassiva, cheia de bons frutos. Essa é a sabedoria que não apenas faz você prosperar, mas também abençoa os que estão ao seu redor. Faça o exercício espiritual da balança. De um lado, coloque meu benefício, do outro, o bem do próximo. Depois, pergunte-se qual dos dois pesa mais na presença de Deus. E se descobrir que suas decisões têm se centrado demais em si mesmo, não se culpe, apenas volte à origem. Lembre-se de que você também foi o próximo que Cristo levantou quando ninguém mais parou. Essa memória o tornará sensível, generoso e justo. As decisões tomadas a partir do amor nem sempre são aplaudidas pelo mundo, mas são sempre respaldadas pelo céu. Porque quando você escolhe justiça em vez de conforto, misericórdia em vez de indiferença e humildade em vez de orgulho, você se parece mais com Jesus. E isso, no fim, é o destino ao qual todas as suas decisões devem conduzir. Parecer-se com Ele. Então olhe hoje para si mesmo diante do espelho do Evangelho e decida amar. Ame quando for difícil, ame quando não for conveniente, ame quando ninguém estiver vendo, porque esse amor será sua bússola nos dias nublados e a evidência de que suas decisões são guiadas pelo coração de Deus. E agora que você aprendeu a decidir com amor,
O próximo passo será discernir entre aquilo que Deus manda claramente e o que Ele deixa você escolher com liberdade sábia, para que seu caminhar continue sendo guiado não pela culpa, mas pela graça. Número 10. Obedeça o que é claro, discirna o que é cinza. Você já tem sua bússola ética e agora chega um dos princípios mais libertadores da vida espiritual. Obedeça o que é claro e discirna o que é cinza. Porque a vontade de Deus não é um enigma impossível, nem uma corrente que te prende. É um caminho onde há sinais luminosos e espaços abertos para caminhar com liberdade responsável. Há coisas que Deus já deixou escritas em pedra, não para te limitar, mas para te proteger. Mas também há outras em que Ele te entrega o leme sob a direção do seu Espírito e te diz: escolha e confie que eu estarei com você no caminho. Há áreas da vida que não exigem oração para decidir se obedecer ou não. Simplesmente obedeça hoje. Você não precisa de uma revelação especial para saber que deve perdoar. Jesus já disse em Mateus capítulo 5, versículo 23 ao 24, se você trouxer sua oferta ao altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta e vá primeiro se reconciliar. Não é preciso pedir confirmação para amar seu inimigo, porque Jesus já ensinou em Lucas 6, 35. Amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Também não é necessário perguntar se deve fugir da imoralidade, porque 1 Coríntios 6, 18 diz com clareza: fujam da imoralidade sexual. Isso não se negocia, se obedece. O que é claro se obedece sem demora, porque o claro revela o coração do Pai. Mas há outras decisões. Qual curso estudar, para qual cidade se mudar, que projeto iniciar, com quem colaborar, que entram na zona cinza. Não porque sejam pecaminosas, mas porque não estão reguladas por mandamentos específicos. Aí entra o discernimento, não a paralisia. Deus te deu cérebro, te deu espírito e te deu comunidade para pensar, orar e decidir em liberdade. Ele não te controla como um fantoche. Ele te forma como um filho maduro. Hebreus 5,14 diz que o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm os sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal. Deus quer que você use essa maturidade espiritual, não que espere sinais para cada passo cotidiano. Imagine que um pai diz a seu filho: não toque no fogo, não atravesse a rua sem olhar. Isso é claro, são limites que salvam a vida. Mas também lhe diz: você pode escolher qual brinquedo usar hoje ou qual desenho pintar. Essa é a liberdade dentro do amor. Assim é com Deus. O que é claro se obedece com reverência. O que é cinza se discerne com sabedoria e paz. Se você espera uma palavra profética para decidir o que comer no café da manhã ou que roupa vestir, vai se tornar escravo da dúvida. E se usa uma suposta voz de Deus para justificar uma mentira ou um ato de orgulho, cai no erro de relativizar o que já está escrito. Nenhuma revelação pessoal pode anular o que Deus já declarou em sua palavra. Veja, há uma armadilha espiritual muito comum: espiritualizar o cinza e relativizar o claro. Pedimos sinais para obedecer o óbvio e desobedecemos o evidente em nome da emoção. Mas o Espírito Santo não te confunde. Ele te forma. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que discernir não é adivinhar. É pensar com uma mente rendida a Cristo e uma consciência moldada pela sua verdade. Quando tiver dúvidas sobre uma decisão cinza, faça 3 perguntas. Contradiz algum princípio claro da palavra? Se sim, descarte. Posso tomá-la com um coração puro, buscando glorificar a Deus mais do que a mim mesmo? Se sim, avance. Sinto paz depois de orar ou sinto um alerta interior? Se há paz, caminhe. Se há alerta, espere. Essas 3 perguntas são uma bússola infalível: palavra, propósito
paz. Se as três coincidem, avance sem culpa. Se alguma faltar, pare com humildade. E eu te digo de coração, Deus não se ofende quando você usa sua razão santificada. Não tenha medo de decidir quando já orou, buscou conselho e descansou em sua presença. A maioria das decisões da sua vida não se resolve por revelação, mas por maturidade. A verdadeira fé não é passividade, é caminhar confiando que se você errar, Deus saberá te redirecionar. Ele não castiga o filho que decide com boa intenção. Ele o acompanha e o ensina enquanto caminha. Faça um exercício prático. Em uma folha, divida em 2 colunas. Na primeira, escreva mandamentos claros. Aquilo que você já sabe que Deus pede de você. Perdoar, servir, deixar hábitos que te afastam dele, reconciliar-se com sua família, cuidar do corpo, agir com integridade. Comprometa-se a obedecer essa coluna sem pedir mais confirmação. Na segunda, escreva áreas cinzas, decisões onde há várias opções boas. Ore por elas, busque conselho sábio, espere pela paz e decida sem medo. Não deixe que o perfeccionismo paralise sua fé. O claro é obediência, o cinza, confiança. Se você obedece o que é claro, já está caminhando na vontade de Deus. Se discerne o que é cinza com humildade e paz, também está em sua vontade. O inimigo quer que você acredite que existe apenas uma decisão certa e que, se errar, seu destino se destrói. Mas o Deus da graça sabe usar até suas decisões imperfeitas para te ensinar obediência. Ele é maior que seus erros, e seu propósito não se cancela por um desvio. Portanto, obedeça sem demora o que já sabe, e no que não sabe, confie que ele te guiará. O que é claro se obedece, o que é cinza se discerne, e em ambos os casos, Deus caminha com você. E agora que aprendeu a distinguir entre o que ele ordena e o que te deixa escolher com liberdade sábia, há um critério final que simplifica todo o discernimento: a cruz. Porque no fim, cada decisão tomada à luz da cruz revela se você vive para si mesmo ou para aquele que deu a vida por você. Número 11. A cruz decide por mim. Neste ponto da caminhada, quero te convidar a olhar para o seu coração com uma pergunta simples, mas cortante como espada. Esta decisão alimenta o meu eu ou o crucifica? Se a resposta for que ela nega a si mesmo, seu orgulho, seu direito à vingança, seu conforto egoísta e exalta a Cristo, então você está alinhando seu destino com o Evangelho. Jesus disse com clareza em Lucas 9, 23: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. A cruz não é um adorno no peito, nem um símbolo romântico. É uma orientação diária do coração que decide morrer para a tirania do eu, para que Cristo viva em você. Não é masoquismo, é liberdade. Porque quando o eu se senta no trono, a alma se acorrenta. Quando a cruz decide, Cristo reina e a vida flui. Deixe-me te guiar por um processo simples de metanoia. Ver. Coloque sua decisão à luz da cruz e pergunte com honestidade brutal, sem desculpas: isso está me tornando mais parecido com Jesus ou mais parecido com o mundo? Me impulsiona a servir ou a ser servido? Me leva a perdoar ou a cobrar a dívida? Sentir. Reconheça o quanto dói abrir mão. Dói renunciar a ter razão, a vencer a discussão, a responder com a mesma moeda. Essa dor não é sinal de que você está errando, é prova de que o eu está perdendo espaço. Decidir. Tome a cruz. Escolha conscientemente aquilo que exalta a Cristo, mesmo que custe aplausos humanos. Voltar. Volte a Jesus como centro todas as vezes que o ego quiser retomar o volante. Não é uma vez e pronto. É todos os dias, porque todos os dias o eu tenta ressuscitar. A Escritura te mostra o mapa com ternura e firmeza. Filipenses 2, 5 ao 8 te convida a ter a mesma mente de Cristo. Esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se. Esse movimento para baixo não é fracasso, é o caminho da exaltação que o Pai concede. E Jesus explicou isso com uma poderosa imagem agrícola.
Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Vê a lógica do reino? O que parece morte do eu é, na verdade, parto de vida. Perdoar quando te feriram talvez não pareça justo humanamente, mas é justiça da cruz. Você renuncia ao trono do juiz para adorar o Cordeiro. Negar-se à vingança não te torna ingênuo, te torna livre. Soltar o controle não te faz fraco, te faz discípulo que confia. Talvez hoje sua decisão tenha nomes concretos, uma mensagem que você quer enviar para colocar alguém no seu lugar. Uma conversa onde poderia se exibir ou ouvir, uma oportunidade que te engrandece, mas diminui a Cristo. Um negócio que promete mais dinheiro ao preço de uma pequena mentira. Ouça com o coração. A decisão carnal sempre exalta sua reputação, seu conforto ou sua revanche. A decisão da cruz sempre custa orgulho, mas glorifica a Deus. E do outro lado dessa negação do eu, a ressurreição. Jesus não te convida a uma vida cinzenta. Ele prometeu vida em abundância, em João 10, 10. A abundância do reino não é excesso de ego, é plenitude de Cristo. Quero que agora você faça um exercício de oração sincera. Traga essa decisão diante do Senhor e repita em silêncio. Esta escolha alimenta o meu eu ou te exalta, Senhor? Espere, deixe o Espírito te mostrar onde você ainda luta pela sua coroa. Se sentir resistência, não se condene. Doer faz parte do processo. Diga, Senhor, dói soltar, mas quero me parecer contigo. Depois, escolha um gesto concreto de cruz. Perdoar sem acrescentar um mas. Devolver bem por mal, calar um comentário que te faria brilhar, restituir algo tomado de forma errada, pedir perdão sem se justificar. Esses atos não te tornam menor, te tornam discípulo. Não confunda a cruz com sofrimento que Deus nunca te pediu. A cruz de que Jesus fala é a negação do eu para segui-lo, não o abraço de abusos ou injustiças que contradizem sua palavra. Negar-se a si mesmo não significa renunciar à dignidade que ele te deu. Significa renunciar ao trono que não te pertence. A cruz não esmaga o teu valor, crucifica a tua vaidade, não rouba a tua identidade, devolve-a em Cristo. E se você disser, não consigo, isso parece morrer. Eu te digo com ternura, sim, é morte, do eu, mas do outro lado, há ressurreição. O grão que morre germina. O perdão que você libera quebra correntes em sua alma. A obediência que custa hoje abre o futuro amanhã. O reino sempre trabalha com essa parábola. Entrega para ganhar, morre para viver, perde para encontrar. Quando a cruz decide por você, você deixa de perguntar, o que me convém? E começa a perguntar, o que te glorifica? Essa pergunta transforma destinos. Feche seus olhos e ore. Jesus, coloca a tua cruz diante dos meus olhos. Ensina-me a ver onde busco minha glória e a escolher o teu caminho. Hoje nego a mim mesmo. Tomo minha cruz e te sigo. Prefiro perder um aplauso e ganhar teu sorriso, abrir mão de um direito e ganhar tua paz. Decide tu por mim quando meu coração vacilar. Amém. A cruz decide por você, mas não te deixa sozinho. Você precisa de uma comunidade que te lembre desse caminho quando o eu quiser voltar ao trono. Esse é o próximo passo. Cercar-se de irmãos e pastores que te amem o suficiente para te confrontar com graça, te sustentar na obediência e celebrar contigo cada pequeno ato de ressurreição. Porque ninguém carrega a cruz sozinho e ninguém chega à glória de Cristo sem mãos que o levantem pelo caminho. Número 12. Conselho não é eco, é fricção que polimenta. Depois de deixar que a cruz decida por você, chega outro passo essencial: permitir que outros o ajudem a ver o que você não vê. Porque, embora seu relacionamento com Deus seja pessoal, as decisões que transformam seu destino nunca são tomadas em isolamento. Você precisa de conselheiros que não sejam ecos da sua opinião, mas espelhos que mostrem a verdade com amor. O livro de Provérbios 15:22 diz:
Os planos fracassam por falta de conselho, mas se firmam com muitos conselheiros. Mas atenção, não se trata de quantidade, e sim de qualidade. Nem todos os que opinam merecem o peso de um conselho. O verdadeiro conselheiro ora antes de falar, conhece sua história, apoia-se na palavra e tem fruto visível em sua própria vida. Não busca impressionar você, mas formar você. Talvez você esteja cercado de pessoas que sempre dizem sim para não incomodar. Mas o conselho sábio não busca conforto, busca transformação. O ferro com ferro se afia, diz Provérbios 27:17. Essa fricção produz faíscas, mas também fio. Bons conselheiros são como essa pedra que polimenta seu caráter, não como o espelho que apenas reflete o que você já quer ver. Se todos os seus mentores ou amigos pensam igual a você, talvez você não tenha conselheiros, mas coristas do seu ego. Deus, por outro lado, colocará ao seu lado pessoas que o confrontem com ternura, que se atrevam a dizer, não, isso não vem de Deus. E, embora doa, essa fricção é santa. Pense em Natã, aquele profeta que se aproximou do rei Davi depois do seu pecado com Batseba. Ele poderia ter se calado, poderia ter temido o poder do rei, mas amou mais a verdade do que sua própria segurança. Contou-lhe uma história, e quando Davi se indignou com a injustiça do personagem, Natã disse com firmeza, você é esse homem. Esse momento não destruiu Davi, o resgatou, porque o conselho piedoso, ainda que doa, não condena, redime. Essa é a diferença entre juízo e correção espiritual. O juízo busca afundar, a correção busca curar. Se você tem um Natã em sua vida, agradeça a Deus. E se não tem, peça um. Um bom conselheiro não fala a partir da emoção, mas da oração. Ora antes de aconselhar, escuta antes de opinar. E quando fala, o faz com a escritura aberta, não com frases vazias. O livro de Atos 15 mostra como a igreja primitiva tomava decisões difíceis. Os apóstolos não agiam por impulso nem por consenso superficial. Reuniam-se, oravam, examinavam a palavra e ao final diziam, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Essa frase resume o que significa discernir em comunidade. Não se trata de quem grita mais alto ou tem mais experiência, mas de quem se rende mais profundamente à voz do Espírito. Olhe, digo com todo o coração, busque conselheiros que não o adulem, mas que o desafiem. Gente que ore por você em segredo, que o olhe nos olhos e diga a verdade com ternura. Pergunte-se, essa pessoa conhece minha história ou apenas opina pela aparência? Apoia-se na Bíblia ou apenas em sua experiência pessoal? Tem fruto em sua vida ou apenas palavras bonitas? Ora comigo antes de me aconselhar? Desafia-me com amor ou apenas confirma o que quero ouvir? Se as respostas forem negativas, não se irrite. Apenas reconheça que precisa buscar novos conselheiros. O conselho sábio não se encontra na multidão de vozes, mas na voz que reflete o coração de Cristo. Não tema a fricção santa. Quando alguém o corrige com amor, não está atacando seu valor, está polindo seu destino. Essa fricção o prepara para decisões maduras, pois o caráter se forma no atrito, não no conforto. Davi não teria voltado ao caminho de Deus se Natã não o tivesse confrontado. Pedro não teria sido restaurado se Jesus não lhe perguntasse 3 vezes, você me ama? A verdade confronta, mas também abraça. Se a palavra de alguém o fere, mas o leva a Cristo, essa ferida é curativa, não destrutiva. Caminhar com conselheiros piedosos é como seguir pelo caminho de Emaús. Em Lucas 24, 2 discípulos confusos caminhavam longe de Jerusalém, e Jesus se aproximou sem que o reconhecessem. Primeiro, ele os ouviu. Depois, explicou-lhes as Escrituras. Então, o coração deles ardeu ao ouvir a verdade. Finalmente, o reconheceram ao partir o pão e correram para contar aos outros. Assim é o conselho que vem de Deus. Começa com escuta, é confrontado pela palavra,
acende o coração com convicção, revela Cristo e termina em obediência. Esse é o modelo que você precisa em seus relacionamentos espirituais. Hoje quero convidar você a fazer algo prático. Identifique 2 ou 3 pessoas em sua vida a quem permita falar com franqueza. Avalie-as com as perguntas que acabou de ler. Se não tiver ninguém assim, peça ao Senhor um mentor piedoso, alguém com maturidade e fruto, que possa ajudá-lo a discernir. E quando o tiver, diga sem medo: preciso que me diga a verdade, mesmo que doa. Não busco eco, busco polimento. Essa frase abrirá o céu sobre suas decisões, porque Deus honra o humilde que busca conselho. Lembre-se, o conselho não é eco, é fricção que polimenta. Se uma palavra o incomoda, não a descarte de imediato, leve-a à oração e à escritura. Se, ao orar, sentir paz e o coração arder de convicção, Deus está falando com você. Deixe que essa fricção o refine, como o ferro que se afia com ferro. O desconforto momentâneo produzirá discernimento permanente. Não busque quem o aplauda, busque quem o aproxime da cruz. E agora que você aprendeu a se cercar de vozes sábias, que o polimentam em vez de adulá-lo, o próximo passo será aprender a não decidir a partir dos picos ou vales emocionais. Porque o coração, quando inflamado pela emoção, pode confundi-lo. Mas, quando é temperado por conselho, oração e paz, pode discernir a vontade perfeita de Deus. Número 13. Sua emoção é termômetro, não termostato. Suas emoções não são suas inimigas. Deus as criou para mostrar algo real do que acontece dentro e ao redor de você. Mas ouça, a emoção é termômetro, não termostato. Ela mede a temperatura da alma, indica se há paz ou febre, mas não deve controlar o ambiente da sua decisão. A Escritura te orienta com ternura e firmeza. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso é Provérbios 4:23. Guardar não é reprimir, é proteger para que não seja sequestrado por um pico de euforia, ira, tristeza ou ansiedade. E enquanto protege o seu coração, deixe que a paz de Cristo governe em seu coração, como diz Colossenses 3:15. A paz é quem ajusta o termostato. A emoção apenas avisa como você está. Olhe para Jesus e aprenda o ritmo emocional dele. Ele não foi um robô. Chorou diante do túmulo do amigo. Isso está em João 11:35. Indignou-se diante da injustiça no templo. Você vê isso em João 2:15. No Getsêmani, sua alma ficou angustiada a ponto de suar gotas de sangue. Lucas 22:44. Jesus sentiu tudo isso e ainda assim não decidiu a partir do pico emocional. Retirou-se para orar e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. O que isso significa? Emoção honesta, decisão guiada por obediência e paz. Esse é o seu modelo. Proponho um micro-hábito santo para quando a emoção subir como maré. Se sentir picos, pare. Se o coração estiver em euforia, isso é perfeito. Não pode dar errado. Se estiver em ira, nunca mais. Agora eles vão ver. Se estiver afogado em tristeza, tudo está perdido. Ou ansiedade. Preciso resolver agora. Então, aplique um sábado emocional. 24 horas no mínimo sem decidir. Faça isso por amor a Deus e por respeito ao próprio coração. Filipenses 4:6-7 traz a receita. Apresente seus pedidos com oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. A gratidão abaixa a febre interior, não nega o problema, apaga o incêndio do medo. Quando você agradece, volta a enxergar. Durante esse sábado emocional, nomeie o que sente sem se julgar. Senhor, agora sinto ira, inveja e empolgação desmedida. Dar nome desativa o domínio do que o toma de surpresa. Depois ore. Recebo esta emoção como sinal, mas entrego a decisão a ti.
Respire, caminhe, fale com um conselheiro piedoso, durma bem. O descanso é espiritual. Deus abençoou o descanso desde Gênesis. E quando o corpo se aquieta, a alma ouve melhor. No dia seguinte, volte à pergunta: há paz governando ou ainda estou sob sequestro emocional? Se há paz profunda, ainda que restem nervos normais pela novidade, avance devagar. Se o alarme persiste, espere. Você não está perdendo tempo, está ganhando clareza. Quero que saiba que sentir não o torna fraco. Torna-o humano, a imagem de um Deus que se compadece. O problema não é sentir demais, é decidir a partir do pico. A emoção é boa quando o move a examinar, é perigosa quando o arrasta a reagir. Por isso a palavra diz: guarda o teu coração, e também que a paz governe. Termômetro e termostato, um informa, o outro dirige. Esse equilíbrio o tirará de muitos labirintos, onde antes se perdia por responder de imediato ao que doía ou deslumbrava. Talvez hoje você esteja prestes a enviar aquela mensagem que nasce da ferida, assinar aquela decisão movido pela euforia, romper um vínculo sob o nó da ansiedade. Digo com todo o coração: pause. Se esperar 24 horas, não perderá a vontade de Deus. O que é do Senhor não se perde porque você dedica um dia à oração. O que se desfaz por esperar um pouco nunca foi seu. E se alguém o pressiona com ou decide agora ou nada, lembre-se, quem empurra assim raramente fala em nome do Pai. O ritmo de Deus não atropela. Guia, pratique hoje mesmo. Pegue seu caderno e escreva: o que sinto agora é... Liste 5 coisas pelas quais pode agradecer no meio disso. Faça uma breve caminhada, sem fones, apenas respirando diante de Deus. Durma. Amanhã, com a mente clara, volte a avaliar com a palavra aberta. Se ao lê-la, ela o confrontar a perdoar, esperar, falar a verdade com amor, obedeça. Se confirmar que é hora de ajustar o rumo, faça-o. Lembre-se, decidir a partir da paz não é passividade, é força sob controle. Esse caminho de regulação emocional não é para apagar sua sensibilidade, mas para treinar sua maturidade. O Espírito Santo não anula suas emoções, ele as ordena. E quando sua emoção fica no lugar de termômetro e a paz de Cristo assume o comando do termostato, cada decisão que você toma com Deus não apenas muda o seu destino, alinha-o à vida abundante que Jesus prometeu. Agora que você sabe sentir sem deixar a emoção conduzir, convido-o a olhar para suas portas fechadas com novos olhos, porque muitas dessas negativas não são fracassos, são oficinas de formação onde Deus tempera seu caráter e afina seu ouvido. Vamos reinterpretá-las a partir da esperança. Número 14. Quando Deus fecha uma porta, Ele te forma para a próxima. Há momentos em que você faz tudo certo. Ora, confia, avança, e ainda assim a porta não se abre. Você bate, espera, insiste, e o silêncio parece ser a única resposta. É nesses momentos que o inimigo sussurra: Deus se esqueceu de você. Mas não, ouça bem, quando Deus fecha uma porta, Ele não está te castigando, está te formando. O ainda não de Deus nunca é um nunca. É um convite à maturidade, uma preparação para a próxima porta que Ele abrirá. O que agora você sente como demora é, na verdade, uma oficina invisível onde o seu caráter está sendo talhado à medida da promessa. Davi foi ungido rei quando ainda era um jovem cuidando de ovelhas, mas passaram-se anos antes que se sentasse no trono. Entre a unção e a coroa, houve cavernas, perseguições e lágrimas. Naqueles anos, ele aprendeu algo que não se ensina nos palácios. Aprendeu a esperar o tempo de Deus sem se adiantar. Por quê? Porque o Senhor não queria apenas dar-lhe o trono, queria formar nele o coração de um rei segundo o seu. E isso não se alcança por atalhos. Assim também é o seu processo.
A porta pode estar fechada hoje, mas enquanto você espera, Deus está forjando dentro de você a paciência, a humildade, a fé e a obediência que serão necessárias quando a próxima se abrir. O Salmo 27:14 diz: Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Sim, espera no Senhor. Esperar não é passividade, é treinamento. É a academia da alma, onde se fortalecem os músculos invisíveis da confiança. A espera dói, sim, mas também purifica. Ensina você a soltar a necessidade de controlar, a viver pela fé e não pela urgência. Deus usa a espera como um cirurgião usa o bisturi. Corta o que adoece para que você possa ser curado e sustentar a bênção que virá. Há portas que Deus fecha porque você ainda não tem a força para atravessá-las. Se as abrisse antes do tempo, a bênção o esmagaria. Israel quis entrar em Canaã antes do tempo determinado e foi derrotado. Não porque a promessa tivesse falhado, mas porque a maturidade ainda não estava pronta. Assim também há promessas que Deus não cancela, apenas adia. Não é não, é ainda não. E esse ainda não é misericórdia, não castigo. Ele não quer que você conquiste algo às custas da sua alma. Prefere fazê-lo esperar, se com isso o mantém íntegro. Talvez hoje você esteja diante de uma porta fechada e sinta frustração. Talvez fosse um trabalho que desejava, um relacionamento que terminou, um projeto que não prosperou. E dói. Deus não ignora essa dor. Ele não diz, não chores, mas fica aqui comigo enquanto transformo o teu choro em sabedoria. Pergunte-se, o que Deus está formando em mim durante esta espera? Talvez paciência, talvez domínio próprio, talvez confiança. O que hoje você aprende na escuridão será o que sustentará a luz que virá. Não há espera estéril quando você está nas mãos do Pai. Há um princípio do reino que você deve gravar na alma, já e ainda não. Já foste abençoado em Cristo, já és filho amado, salvo, redimido, mas ainda não vês a plenitude de tudo o que Ele prometeu. Já estás em processo, ainda não em plenitude. E é nessa tensão que vive a fé. Você aprende a caminhar com gratidão pelo que já tem, enquanto confia pelo que ainda não chegou. Porque a espera não diminui o seu valor. Ela o prepara para uma versão mais profunda da bênção. Imagine uma semente debaixo da terra. Não se vê, não brilha, não floresce. Do lado de fora parece morta, mas ali, no oculto, as raízes crescem, se expandem, se fortalecem. Quando chega a primavera, essa semente brota com vida, porque o inverno foi necessário para preparar sua raiz. Assim, Deus trabalha com você. Enquanto você vê silêncio, Ele está agindo no invisível. Quando Ele fecha uma porta, abre uma oficina dentro de você. O Salmo 37:7 aconselha: aquieta-te diante do Senhor e espera nele. Não corra para forçar o que Ele ainda não abriu. Guarde silêncio. Nesse silêncio, Ele esculpe o seu caráter. Até Jesus esperou. Antes de enviá-lo, o Pai o sustentou 30 anos no anonimato para 3 anos de ministério. E antes de Pentecostes, em Atos 1:4, Jesus ordenou aos discípulos: esperem a promessa do Pai. A glória veio depois da espera obediente. Quero convidar você a fazer algo prático. Pegue uma folha e escreva essas portas fechadas que hoje doem. Ao lado de cada uma escreva: Senhor, o que estás formando em mim através disso? Talvez veja palavras como paciência, dependência, maturidade, humildade. Depois ore: Senhor, não quero apenas a porta aberta, quero o coração certo quando ela se abrir. Essa oração muda tudo, porque foca sua fé no propósito, não no resultado. Veja, o tempo de Deus nunca chega atrasado, chega perfeito. Cada espera faz sentido quando você confia em suas mãos. Hoje você pode não entender o porquê da porta fechada, mas um dia olhará para trás e dirá: obrigado, Senhor, por não tê-la aberto antes.
Porque se a tivesse aberto, você teria entrado com um coração imaturo e perdido aquilo que tanto desejava sustentar. Então, enquanto espera, não se detenha, mas também não empurre. Adore, confie, cresça. O ainda não de Deus é parte do já do seu amor. Ele não está parado, está preparando você para algo que exige uma versão mais firme, mais sábia e mais parecida com Cristo. Não veja a porta fechada como um fim, mas como uma transição. Porque quando Deus fecha uma, Ele não te deixa do lado de fora. Ele te leva para dentro, para a oficina onde forma a alma daqueles que em breve verão se abrir o que esperaram com fé. Número 15. Liberdade responsável. Decida e confie. Você orou, buscou conselho, esperou até que a paz governasse o seu coração e avaliou o custo com honestidade diante de Deus. Agora chega o momento que mais nos desafia: decidir. Não pela pressa, mas pela liberdade responsável que Cristo te deu. A palavra diz para andares no Espírito, e quando andas no Espírito, não ficas preso ao legalismo, nem te entregas aos caprichos da carne. Isso está em Gálatas 5:16 ao 18. Vê? Você não é refém da dúvida eterna, nem escravo dos impulsos. É filho, guiado pelo Espírito, autorizado a dar um passo. Pense em Pedro naquela noite de vento e ondas. Enquanto todos se agarravam ao barco, ele ousou pedir: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: Vem. Pedro colocou um pé fora, depois o outro, e andou. Quando duvidou, começou a afundar. E quando afundou, Jesus o segurou. Isso é Mateus 14:28 ao 31. Ouça com atenção. É melhor errar caminhando em direção a Jesus, que sempre estende a mão, do que acertar ficando imóvel longe dele. A fé não te exige perfeição, te pede obediência. Não te julgues por tremer. Agradece, porque mesmo tremendo avanças. Talvez você repita: e se eu errar? Deus já te respondeu com ternura em Tiago 1:5. Se te falta sabedoria, pede, e Ele te dará sem repreensão. Peça sim, mas depois de pedir, decida com o que tens. A paralisia pela análise parece prudente, mas muitas vezes é incredulidade disfarçada. Lembre-se de que o Senhor guia os que caminham. A coluna de nuvem se movia e o povo se movia. O mapa se revelava passo a passo, não da comodidade de uma cadeira. O seu destino em Cristo não se escreve com lápis de medo, mas com tinta de fé. Quero que respires fundo e olhes novamente para o processo que percorreste. Consultaste as Escrituras, cercaste-te de conselheiros que amam a verdade, mediste o fruto e a paz, contaste o custo e te submeteste à cruz. Se tudo isso já está, então a liberdade não é tentação, é presente sob senhorio. Ouse escolher. A liberdade responsável não te afasta do pastor, te obriga a manter os ouvidos atentos à sua voz. Se no caminho descobrires que a rota escolhida não era a melhor, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é Romanos 8:1. Ele corrige os filhos, não os descarta, redireciona, não destrói. Olhe com carinho para essa decisão específica diante de você. Dê-lhe um nome, um rosto. Diga ao Senhor: com tudo o que sei hoje, escolho isto para a tua glória. E entregue o resultado. Se for a porta que ele abriu, verás o seu respaldo. Se não, sua mão te redirecionará com paz. Não forces, mas também não pares. A fé madura se parece com remar ao vento do Espírito. Você põe o remo, Deus sopra. Há esforço sim, mas não há desgaste sem propósito. Permita-me falar ao seu medo. Você não é o seu erro passado, não é a sua indecisão de ontem. Você é filho amado, amado antes de acertar e antes de falhar. Se tropeçares, ele te ensinará a andar mais firme. Se duvidares no meio do passo, sua mão está mais perto que a onda. A liberdade responsável é uma escola e o mestre caminha contigo. Pare de esperar que todas as variáveis se alinhem como queres. Nenhuma vida frutífera nasceu em um laboratório de certezas.
O fruto nasce no campo, com terra real, clima mutável e um agricultor experiente que cuida do teu crescimento. Agora quero orar contigo, de coração para coração. Pai, obrigado pelo processo que percorremos. Hoje renuncio à paralisia pelo medo e escolho andar pelo Espírito. Peço sabedoria fresca e com a luz que me deste, decido. Entrego em tuas mãos o resultado. Se eu me desviar, corrige-me com amor. Se eu acertar, guarda meu coração do orgulho. Jesus, como Pedro, ponho um pé fora do barco e caminho em direção à tua voz. Espírito Santo, segura minha mão e governa minha paz. Amém. Levante-se com coragem serena. Escreva o seu compromisso. Decido. E aqui colocas a ação concreta, confiando que Deus me sustenta e me redireciona se for necessário. E faça algo hoje, ainda que pequeno, que encarne essa decisão. Uma mensagem enviada, uma ligação, um pedido, um passo rumo à reconciliação, um primeiro tijolo do projeto. Não espere sentir-se pronto, a obediência te prepara no caminho. Este é o encerramento natural de tudo o que aprendeste. A direção de Deus não te infantiliza, te amadurece. Caminhas com liberdade sob o seu senhorio, decides com paz e confias que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. E enquanto dás o passo, ouve novamente a voz que acalma o mar. Vem. Entre o barco e as ondas, ali onde a fé se torna história, descobrirás que cada decisão tomada com Deus tem moldado, passo a passo, o destino para o qual foste criado. Chegamos ao fim deste percurso, mas na verdade é apenas o começo de algo muito mais profundo. Uma vida decidida com Deus, não apenas para Deus. Se há algo que quero que leves contigo hoje, é isto. Você não precisa de um mapa perfeito, precisa do guia perfeito. Deus não prometeu que sempre verias claramente todo o caminho, mas prometeu que nunca caminharás sozinho. Mas tudo isso se resume em uma só verdade. Deus te ama tanto que não quer apenas te dizer o que fazer. Ele quer transformar quem você é durante o processo. Cada decisão é uma oportunidade de morrer para o eu e viver para Cristo. Cada espera é formação. Cada erro, quando se caminha com Ele, se transforma em aprendizado, não em condenação. Porque quem ora poupa lágrimas e quem espera em Deus jamais será envergonhado. Lembre-se, é melhor errar buscando a Deus do que acertar afastando-se dele. Porque Deus não te pede perfeição em cada decisão. Ele te pede obediência, dependência e um coração disposto. E quando caminhas assim, até os teus erros se tornam redenção.